Bom dia, meus amores. Hoje o nosso encontro vai ser de uma forma diferente. Vamos começar fazendo a nossa oração inicial. Eu quero colocar esse encontro de hoje nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele ilumine e abençoe cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus visite os lares de nossas crianças, que visite o nosso lar. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vamos falar hoje sobre Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele era músico, ele tocava harpa. Davi fazia canções e poemas para Deus, e também era o pastor das ovelhas de seu pai. Um dia, já insatisfeito com o reinado de Saul, Deus revelou ao profeta Samuel a sua rejeição e lhe mandou ir até a casa de Jessé, pois lá estava seu escolhido a ser o novo rei de Israel. Portanto, ao chegar lá, Samuel não revelou o real motivo de sua visita, e não encontrava, dentre os 7 irmãos de Davi, o escolhido por Deus. Quando Davi chegou em casa, após ter recolhido o rebanho de seu pai, Samuel viu que ele era o escolhido por Deus, e então lhe ungiu a cabeça. A partir dali, Davi ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Tempos depois, Davi se tornou escudeiro do rei Saul, além de tocador de harpa para o rei. E veio se tornar um grande guerreiro muito famoso após ter aceito o desafio e ter derrotado de morte o maior e mais forte guerreiro filisteu, o Golias. Então, cheio de inveja e medo de perder seu trono para Davi, o rei Saul planejou e quis matá-lo. Então Davi teve que fugir, após ter sido alertado pelo seu amigo Jonatas, que era filho de Saul. Após se tornar fugitivo por muitos anos, Davi formou um grande grupo de guerreiros. Ele formou o seu próprio exército, e mesmo assim, ele se recusou a prejudicar e matar o rei Saul. Tempos depois, com a morte do sucessor de Saul, Davi se tornou o rei de Israel, unificando as 12 tribos e todo o seu povo. E como rei, Davi batalhou e venceu muitas grandes guerras, tendo muitas vitórias em todo o seu reinado. Ele fez de Jerusalém sua capital e levou para lá a Arca da Aliança, fazendo assim todos os preparativos para que tempos depois seu filho Salomão construísse um templo dedicado para o Senhor. Davi fez muitas coisas boas, como ele confiava fielmente em Deus. Ele sempre consultava a Deus antes de tomar suas decisões. Davi colocava seus planos nas mãos de Deus. Davi louvava e adorava a Deus de todo o coração. Davi guerreou e libertou o povo de Deus. Ele não optou por vingança contra Saul. Dentre essas, existem muitas outras benfeitorias na vida de Davi. Mas, humano como nós, ele também errou muito. Cometeu pecados muito graves, como adultério e artimanhas e assassinato de Urias, que era o esposo de sua amante. Mas também como nós devemos agir quando pecamos, Davi se arrependeu verdadeiramente e, fiel a Deus, se confessou. Ele buscou o perdão de Deus. Ele sabia que sua salvação vinha totalmente de Deus. Deus não se agrada dos nossos pecados, da mesma forma que não se agradou dos pecados de Davi, e assim não o poupou das terríveis consequências que lhe acontecera, advindas de todos os seus pecados. Davi sofreu grandes conflitos familiares, dentre eles divisão entre seus filhos, brigas, mortes
e muita violência. Davi foi um homem de grande destaque na Bíblia por muitas de suas benfeitorias. Contudo, se fala também de seus erros. Entendamos que Davi não era perfeito. Ele era humano como nós. Ele errou como nós erramos. Ele pecou. Ele se arrependeu como devemos nos arrepender. Davi se confessou e não retornou ao pecado, como também nós não devemos retornar ao pecado. Davi sofreu as consequências de seus pecados, mas permaneceu firme na fé em Deus Todo-Poderoso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia todas as vontades de Deus, com muito amor em seu coração. Davi sempre buscava fazer da melhor forma as vontades do Senhor. Davi buscava fazer da melhor forma o serviço para o Senhor. Ele era obediente. Ele louvava e adorava a Deus fielmente. Davi fazia poemas e canções para Deus. Davi buscava sempre estar na presença de Deus. Ele colocava todos os seus planos na mão de Deus e consultava sempre ao Senhor antes de tomar suas decisões. Davi se arrependia e confessava os seus pecados. Davi não queria perder a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Davi, o doce salmista de Israel, com autoria atribuída em 73 salmos da Bíblia Sagrada. Ele era músico, inventor de instrumentos e um habilidoso compositor. São ao todo pelo menos 58 o número de referências a Davi no Novo Testamento. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a fala de Deus que diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Então, que possamos tomar a vida de Davi como exemplo. Exemplo de guerreiro, exemplo de fiel a Deus, exemplo de arrependimento dos pecados, exemplo de confissão. Tomamos a vida de Davi como exemplo nas suas benfeitorias. E assim podemos alcançar o reino de Deus. Para finalizar esse encontro de hoje, vamos fazer um pequeno ato de contrição. Meu Jesus, meu bom Jesus, que por mim morrestes na cruz, perdoa os meus pecados, já não quero mais pecar. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.